Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos, irmãos e irmãs, e aqueles que hão de ouvir esta palavra de Deus. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo, e eu quero compartilhar com os irmãos uma pregação, uma mensagem da parte de Deus. E é isso, meus irmãos. Os irmãos sabem que eu não sou muito de ficar falando. Eu gosto mesmo de ir direto ao assunto. Então vamos ler a palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 47. O tema da mensagem será templo, sacrifício e adoração. Diz assim: mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e circunciosos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui está dizendo que este grande homem de Deus chamado Estevão, ele recebeu o Evangelho. Estevão recebeu a revelação de Deus. Estevão abraçou o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vemos aqui este grande homem pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E vemos ele confrontando a religião. Vemos ele confrontando aquilo que anteriormente era defendido, aquilo que anteriormente era colocado para a nação de Israel como sendo o verdadeiro local de adoração a Deus. No versículo 47 ele diz: mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta. Veja que mesmo que o templo ele está descrito na palavra, está descrito no Antigo Testamento. Nós vemos que o profeta, ele já havia profetizado dizendo que o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então nós vemos que os homens, eles fazem o templo, eles edificam o templo de Salomão. Salomão santifica o lugar. E a Bíblia diz que Salomão faz uma oração dentro daquele local. E na oração que Salomão faz a Deus, nós já podemos entender que Deus já havia colocado no coração dele que Deus não habitava naquele lugar. Bom, meus amados irmãos, nós vemos também, falando sobre templo humano, templo feito pelas mãos humanas, nós vemos isso também em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Veja que a questão de templo, a questão de ir ao templo, a questão de frequentar o templo, a questão de ter o templo como um símbolo de religiosidade, a questão de ter o templo como símbolo de algo espiritual, eles acabavam com o passar do tempo, meus amados, deixando de dar valor para o que realmente tinha importância, deixando de dar valor para o que realmente era necessário dentro da palavra de Deus. Eles acabavam recebendo automaticamente, meus queridos, uma frieza em relação ao local de adoração a Deus. E aí nós vemos também no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 13 e 4, também vai tocar o assunto sobre templo. Aleluia, feito pelas mãos humanas, pelas mãos dos homens. No livro de Malaquias, no capítulo 1 e no versículo 11, nós também vemos ali
a entrega do dízimo, a entrega da oferta dentro do templo. O templo era chamado de minha casa, mas nós entendemos que quando Deus está falando minha casa, Deus não está se referindo ao templo feito por Salomão. Deus não está se referindo ao templo feito pelas mãos dos homens. Aleluia. Mas a compreensão dos homens estava muito limitada. Por quê? Porque o nível de espiritualidade que eles tinham não era, meus amados irmãos, um nível de total revelação divina. Então nós vemos que eles não compreendiam bem esta questão, embora Deus se manifestou de diversas formas apontando isto, mostrando o que realmente Deus esperara do povo. Mas, aleluia, aqueles que defendem, meus queridos, o templo hoje, aqueles que defendiam o templo no tempo de Jesus, aqueles que defendiam o templo no tempo após a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que eles estavam praticamente tornando o lugar como lugar de idolatria, fazendo com que o templo fosse praticamente mais importante do que as pessoas. Eles estavam praticamente adorando aquele local para eles é o local mais sagrado do universo, é o local mais santo do mundo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que Jesus, ele já havia falado este assunto para os seus discípulos olhando para a magnitude do templo, a construção magnífica, eles olham e ficam espantados, ficam admirados, ficam fascinados, e Jesus disse: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está dizendo? Olha, não coloca as tuas expectativas no templo, não coloca a tua confiança no templo, não coloca a tua adoração no templo, não coloca a tua admiração no templo. Oh, glórias ao nome do Senhor. Veja que Jesus já combatia esse tipo de ensinamento, Jesus já combatia esta prática religiosa. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos falar um pouquinho do que realmente é o templo, do que realmente é a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos falar em 1 Coríntios, no capítulo 6, e no versículo 19, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo começa a explicar que o templo de Deus, aleluia, a morada de Deus, oh, bendito seja o nome do Senhor, não é feita por mãos humanas. O templo que Deus habita e quer habitar não é um lugar feito de concreto, não é um lugar feito, aleluia, meus amados, pela força humana, pelas mãos humanas, não. Paulo escrevendo aos Coríntios 6:19, ele diz: vós sois o templo de Deus, aleluia, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Veja, duas coisas distintas, uma coisa feita pela mão do homem, outra coisa feita pela mão de Deus. Deus, ele não habita em lugar nenhum, a não ser no templo que ele mesmo edificou. Oh, glória a Deus. Deus, meus amados irmãos, ele quer habitar dentro do ser humano. Deus, ele quer fazer morada dentro do coração do homem, no corpo do coração do homem. Aleluia, Jesus também falou isso em Mateus no capítulo 6, 14 e 15, veja, meus amados irmãos, Deus, ele quer morar, dentro do meu corpo, dentro do teu corpo. Deus, ele não quer ficar no local onde nós nos reunimos. Muita gente, meus amados irmãos, se engana quando diz: eu vou me converter quando eu for para lá, para o templo, eu vou buscar a Deus quando eu for para o templo, eu vou cultuar a Deus quando eu for para o templo, eu vou ofertar a Deus quando eu for para o templo, eu vou servir a Deus quando eu for para o templo. Aleluia. Veja, o teu ponto de vista está errado, o teu foco está errado, a tua espiritualidade está invertida. Por quê? Porque Deus está dizendo na sua palavra que o templo é o teu corpo, o templo é o teu coração. Aleluia. O templo de Deus é o nosso corpo é o santuário do Deus vivo, o nosso corpo é a morada do Todo-Poderoso, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, oh, glória a Deus.
Por isso nós não podemos ficar aí, meus amados, idolatrando igrejas no sentido de templo, no sentido de catedrais, no sentido de coisa feita pelo homem. Para com isso. Deus, Ele está dizendo aqui pela sua palavra, você tem que ser o santuário, você tem que ser o templo, você tem que ser a casa, você tem que ser a habitação, você tem que ser a morada de Deus, aleluia, aqui na terra. Vamos ler a palavra de Deus então, em 1 Coríntios, no capítulo de número 6, escute, veja o que Paulo está escrevendo no versículo 19, escute, olhe bem a palavra de Deus, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, no qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmo? Aleluia, veja a palavra. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não habita no local que tu frequenta. O Espírito Santo, ele não habita, aleluia, em coisa feita pela tua mão, ou feita pela mão de arquiteto, de engenheiro, de pintor. Não, Deus habita no teu corpo, Deus habita no meu corpo, meu corpo, o teu corpo é o santuário de Deus, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então para de idolatrar os lugares, para de venerar lugares, aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não coloca o teu coração em nada nesta matéria, não coloca o teu coração em nada feito pelo homem, não coloca o teu coração em nenhuma construção, por mais bela, por mais bonita que seja. Por quê? Porque Deus está dizendo na sua palavra que Ele habita no corpo humano. O teu corpo é o santuário de Deus. O teu corpo é a morada de Deus, aleluia. É por isso que Deus está sempre requerendo de nós santidade. É por isso que Deus está sempre requerendo de nós uma purificação, uma limpeza, o perdão dos pecados, a confissão dos pecados. Por quê? Porque aí sim Ele pode morar e habitar dentro de nós. Tire este conceito da tua mente de templo. Tira este conceito do teu coração. Ah, eu vou para a igreja. Não, é você que é o templo. É você que é a morada. Oh, glória a Deus. Igreja é todos, amados, todos, aonde Cristo é o cabeça do corpo. Não é, o ministério que eu estou é a igreja só. O ministério que tu está é a igreja. Não. Todos. Deus é quem sabe quem é a igreja. Deus é quem sabe quem faz parte do corpo. Deus é quem sabe quem é membro do corpo, aleluia. Não adianta ter divisão de ministério, não adianta ter divisão de placas de igreja. É Deus quem sabe quem é a sua morada na terra, aleluia, oh glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23, também vai te mostrar, vai te identificar que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. No Antigo Testamento eles iam no templo, e lá, meus amados, eles acabavam se corrompendo, praticavam todas as coisas erradas, e pensavam assim: agora eu vou para o templo, e lá vou sacrificar, e lá Deus vai me perdoar, e lá Deus vai me purificar. Não, aleluia, virou uma prática horrenda diante de Deus, aleluia. O templo é o teu corpo. Sacrifício. Falamos um pouquinho de templo, agora vamos falar um pouquinho rápido sobre sacrifício. Sacrifício significa dar algo de valor a outrem. Sacrifício também significa oferta, aleluia, glória a Deus. Sacrifício é dar algo de valor a outrem. Veja, no Levítico, nós vemos Israel recebendo a lei de Deus para sacrificar. E eles então, no sacrifício, Deus, ele aceitava farinha, aceitava flor,
aceitava pombos, um casal de pombos. Deus aceitava ovelhas, animais, para serem apresentados a Ele como sacrifício. Lá no livro de Levítico nós vemos diversas leis em relação a isso, em relação à culpa do pecado, em relação ao pecado cometido na ignorância. Nós vemos muitas coisas específicas no livro de Levítico em relação a sacrifício. Mas os sacrifícios, meus amados irmãos, eles eram praticados desta forma no Antigo Testamento. Tinha que levar as coisas, tinha que levar flor, pombos, tinha que levar farinha, ovelhas, enfim. Mas nós vemos também que sacrifício também significa esforço para dar algo de melhor para alguém. E nós vemos que isso, estou me referindo a uma divindade. Estou me referindo a um ser superior, a um ser espiritual. E nós vemos muitas pessoas sacrificando no Antigo Testamento para Moloque, sacrificando filhos, sacrificando animais, sacrificando muitas coisas para as suas divindades, para os seus deuses. E Deus também recebia de Israel, do seu povo, sacrifícios, aleluia, que ele havia estipulado na lei. Então nós vemos que agora partindo após a ressurreição de Jesus Cristo, após a ressurreição do Filho de Deus, Deus também requer sacrifícios. Deus também espera sacrifício. Aleluia. Tem pessoas que pensam, não, hoje não precisa mais dar sacrifício. Hoje não precisa fazer mais sacrifícios a Deus, não. Estamos no tempo da graça, e na graça Deus não requer nada, na graça Deus não espera nada, simplesmente é só aguardar o arrebatamento, é só aguardar o mundo vindouro. Escute, aleluia, Deus, ele requer sacrifício do seu povo, Deus, ele merece sacrifício do seu povo, Deus é digno de receber sacrifício da sua igreja, aleluia, glória a Deus. Mas então quer dizer que nós vamos ofertar e oferecer sacrifícios de oferta a Deus como farinha, flor, pombo, ovelhas? Aleluia. Veja, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 em diante, Paulo está dizendo que quando é feita uma coleta de alimentos e é dada aos santos, ou seja, quando os santos eles repartem aquilo que têm com os outros, quando os santos ofertam a Deus um alimento, consagram a Deus e dão para um necessitado, seja da igreja ou não seja da igreja, quando ele faz isto, a Bíblia diz que Paulo escrevendo coloca dizendo que isto é um sacrifício agradável a Deus. Então veja, todas as vezes que nós fizemos isto, estamos fazendo um sacrifício agradável a Deus. Quando nós repartimos o nosso pão com o nosso próximo, com alguém faminto, ou com algum familiar, ou com algum irmão da igreja, estamos sacrificando a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada também diz em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, que Deus também aceita sacrifício de louvor, aleluia, sacrifício dos nossos lábios. Glória a Deus. Nós temos que glorificar a Deus com os nossos lábios, isso é sacrifício. Todas as vezes que eu falo algo para Deus o enaltecendo, ou louvando, ou o engrandecendo, é sacrifício. Todas as vezes que eu prego o evangelho é sacrifício. Todas as vezes que eu falo das grandezas de Deus é sacrifício. Todas as vezes que eu exalto a Deus é sacrifício com os meus lábios, sacrifício de louvor. Eu estou louvando a Deus dizendo que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele é imutável, que Ele é soberano. Aleluia! Deus, Ele quer ser sim adorado. Deus, Ele quer que nós lhe entregamos
sacrifício de louvor, que confesse o seu nome. É o nome dele que tem que ser adorado. É o nome dele que tem que ser dirigido todo o sacrifício. Veja, sacrifício também é louvor dos nossos lábios. Glória a Deus. Vamos correr por causa do tempo. Sacrifício também. Paulo está escrevendo à igreja, escute. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o que mais é sacrifício para Deus, escute. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, o nosso corpo é apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Em primeiro, como diz assim vivo? O que Paulo está dizendo sobre vivo? Vivo para Deus, morto para o pecado, vivo para Deus e morto para as concupiscências carnais. É isso que Paulo está dizendo. Um corpo que está morto para o pecado e vivo para Deus. E agora, Paulo também diz santo, separado do mundo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E depois que ele fala de santo, agora é agradável a Deus. Então o nosso corpo, quando nós nos santificamos, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós consagramos a nossa vida, o nosso corpo, aleluia, colocamos o nosso corpo em servidão, estamos também fazendo um sacrifício agradável a Deus. Guarde isso no teu coração, templo e sacrifício, aleluia. Nós temos que fazer estas coisas para agradar o nosso Deus. Agora, meus amados irmãos, veja que sacrifício é venerar, glorificar com os lábios, enaltecer com os lábios, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a última parte, por causa do tempo não ficar muito extenso. Vamos falar um pouquinho sobre adoração. Adoração também está relacionado à prática de culto. E veja que a palavra adoração também significa homenagear com palavras e com obras e atos. Veja, Deus então, quando fala em adoração, Ele está falando que nós temos que o homenagear com as nossas palavras e com os nossos atos, com as nossas obras. As nossas obras servem também como uma forma de adoração. Tudo que nós fizemos para Deus pelo nosso corpo, nós fizemos dentro do reino de Deus, movido pelo Espírito Santo, nós estamos tendo obras diante de Deus, e estas obras servem como adoração. Então todas as vezes que nós começamos a homenagear a Deus com a nossa boca, e pelas nossas obras, estamos adorando a Deus, estamos prestando um culto a Deus. O que significa adorar? O que significa também adoração? Adoração também significa se render a alguém. Veja, não é simplesmente do fato, como as pessoas pensam na sua cabeça, eu vou lá na igreja, e lá eu vou adorar e fica sentada, bate palma e não faz mais nada. Não, a palavra de Deus quer dizer que adoração ou culto significa se render a alguém, aleluia. Então veja como é diferente. Muitas pessoas vão na igreja e não se rendem. Muitas pessoas se reúnem com os irmãos e não se rendem a Deus. Elas falam bonito, cantam bonito, mas não se entregam. Culto, adoração, significa render-se. Render-se. Aleluia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, também significa doar-se. Algo voluntário, se doar para Deus. Veja, não é simplesmente se reunir, estar lá cantando bonito, não. Significa homenagear com palavras e obras. Significa render-se a alguém, entregar-se a alguém, ou seja, a Deus. Aleluia. Muita gente está fazendo errado e Deus não está recebendo nada, porque estão fazendo liturgias criadas pelos homens. Faça de forma correta e Deus será glorificado e irá te recompensar.
Adoração e culto também significa se prostrar, se curvar a Deus. Aleluia. Veja quão importante é nós entendermos a palavra. Adoração e culto significa se prostrar no chão, colocar a cara no pó, se prostrar. Também significa adorar, falar, homenagear, se curvar e dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te sirvo, Deus, tu és tudo para mim, Deus, tu é o meu Senhor, tu é o meu dono, tu é o meu tudo. Aleluia. A pessoa vai para a adoração, e o que ela faz? Ela homenageia a Deus com as palavras e com as suas obras. O que mais que ela faz na adoração? Ela se rende a Deus. O que mais que ela faz? Ela se doa a Deus. O que mais que ela faz? Ela se prostra com a cara no pó e começa a falar coisas que enaltecem e engrandecem o nome do nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Rendição, entrega, homenagear com palavras e com obra, serviço, trabalhar para Deus também, adoração. A palavra adoração, culto, também significa, na sua tradução, serviço. Todas as vezes que trabalhamos para Deus, estamos o adorando, estamos cultuando a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Pega esta palavra de Deus para a tua vida e coloca em prática de forma correta, de forma que agrade o coração de Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Templo não é feito pelas mãos humanas, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Sacrifício, teus lábios, sacrifício o teu corpo, sacrifício as tuas obras em repartir o teu pão, repartir os teus bens com os pobres, com quem não tem. Adoração, homenagear com palavras, com obras e com atos, render-se a alguém, doar-se a alguém, prostrar e falar: eu te adoro, eu te sirvo, eu te amo, a Deus o Todo-Poderoso. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Rendição, se render. Todas as vezes que tu te apresentar a Deus, faça desta forma, desta maneira, e Deus será glorificado na tua vida. Templo, sacrifício e adoração. Que Deus, Ele fale mais ao teu coração por esta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Eu encerro esta mensagem aqui, ela já ficou extensa, eu encerro esta mensagem dizendo para ti: o templo é o teu corpo, o sacrifício é com as tuas palavras, é com o teu corpo, é com aquilo que tu faz. Adoração é homenagear com palavras e obras, render-se, doar-se, prostrar e serviço. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.